Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de anatomia vegetal. Hoje a gente começa, então, a anatomia dos órgãos vegetativos. Até então nós falamos sobre as células e todos os tecidos, os fundamentais e os vasculares. E agora a gente começa a juntar todas as informações que vocês tiveram até então para organizar de acordo com cada órgão. Então, os tecidos, eles são os mesmos. O que vai mudar agora é a posição e a proporção desses tecidos no arranjo de cada órgão. E aí, então, o primeiro órgão que a gente vai estudar é a raiz. A gente vai fazer um estudo da planta de baixo para cima. Então, nesse primeiro slide aqui, a gente está vendo a foto de uma raiz em que ela tem duas, se vocês repararem, tanto aqui do lado direito quanto do lado esquerdo, ela tem dois polos ou dois arcos de elementos traqueais, no caso de xilema, tá? Relembrando, aquilo que está em azul é porque são componentes ricos em celulose. E aí, o nosso corante, que é o azul de astra, cora a celulose em azul. O que está em vermelho é porque, além da celulose, ele tem uma impregnação de lignina. E então, a safranina, que é o nosso outro corante da nossa dupla coloração, ele cora em vermelho. No segundo slide está mostrando aqui, então, dois cortes. No de cima, um corte transversal da raiz, e embaixo um corte longitudinal, para vocês fazerem uma comparação, terem uma noção tridimensional do órgão. Então, vocês se recordam, né, do meristema apical da raiz ou subapical da raiz, né? Então, aqui embaixo tem o centro quiescente, que é uma região onde as divisões celulares, elas podem não ocorrer com tanta frequência. A protoderme, que dará origem à epiderme, o meristema fundamental, que dará origem aos tecidos fundamentais, e o procâmbio, constituindo o cilindro vascular, que dará origem às unidades vasculares. Relacionei as principais funções das raízes, que na verdade a gente já estudou, só estou reforçando aqui no outro slide. É a fixação do vegetal, seja na terra, seja em meio aquático, palustre, a absorção de nutrientes, de todos os nutrientes diluídos na água, reserva de nutrientes e a condução desses nutrientes para todos os demais órgãos da planta. Os tecidos que constituem, então, né, dentro dos sistemas. A epiderme, que reveste. Logo abaixo da epiderme, algumas plantas têm a exoderme, que faz parte do córtex. A camada mais externa do córtex é a exoderme e algumas plantas, a mais interna é a endoderme. A endoderme sempre estará presente. E mais internamente, o cilindro vascular, que é constituído pelo periciclo, pelo xilema e pelo floema. Então, como é que vamos ver um esquema para mostrar como que esses tecidos se organizam dentro desse órgão, tá? Então, olha só, aqui uma eudicotiledônia e aqui à direita uma monocotiledônia. Então, dá pra gente comparar. Tanto a eudicotiledônia quanto as gimnospermas, as raízes, elas se originam do meristema subapical lá da radícula do embrião. E aí formam um sistema axial pivotante. Já nas monocotiledôneas, é o sistema adventício, aquele sistema em cabeleira. Né? Então, muitas raízes, elas têm origem caulinar e formando, então, o sistema fasciculado. Aí, aqui o esquema, então, no slide 5, o esquema de uma raiz, de um corte transversal de raiz, tanto de uma eudicotiledônia quanto de uma monocotiledônia. Esse é um esquema geral. Então, ó, como que aqueles tecidos se organizam? Então, tá aqui em verde a epiderme, que é o tecido que vai revestir todo o órgão. Essa epiderme, vez ou outra, mas assim, é constante, tem projeções celulares formando pelo radicular, que atua na absorção dos nutrientes. Abaixo da epiderme tem o córtex, que está aqui numa cor uma cor de palha. Aqui não está esquematizando a exoderme, porque nem sempre ela estará presente, tá? Mas ela pode ser uma camada diferenciada aqui abaixo da epiderme. Internamente, se tem a endoderme, que tem ela está em azul, com essa faixa avermelhada, que tem uma função específica para isso. O periciclo, que está esquematizado em amarelo. E aí, aqui dentro, que está em branco, é o cilindro vascular. O floema esquematizado em azul e o xilema esquematizado em vermelho. Então, vamos ver cada uma das regiões, então. Olha só. Aqui, ó, a epiderme. As células epidérmicas, o formato delas variam, podem ser mais
prismáticos, pode ser mais tubulares, o formato é variável, dependendo da raiz. Aí aqui eu mostrando aqui as projeções que eu expliquei para vocês, que são os pelos radiculares, que vocês já sabem a função. Aqui nessa raiz tem a exoderme, tá vendo? São células parenquimáticas, mas elas são nitidamente distintas do restante das células do córtex. Então, aqui tá na foto da direita, né, tudo corado da mesma cor, e aqui dá para você visualizar que ela está em vermelho por conta de um espessamento específico que logo a gente já comenta. Para fora da exoderme, né, nesse slide, na foto da direita, tem uma epiderme pluristratificada, que a gente viu em aula prática, que é o famoso velame, no caso das orquídeas. Mas ele não é exclusivo das orquídeas. Outras epífitas, algumas plantas terrestres também, pode ter epiderme pluristratificada. No caso do velame, ele é importante porque ele reduz choques mecânicos e ele também funciona como um reservatório de água. Ele evita a perda excessiva de água para essas plantas, já que são epífitas, já que a água para ela não é tão abundante, tá bom? Então essa aqui é a exoderme. Então tem a epiderme, que pode ser uni ou pluristratificada, abaixo dela a exoderme. Aqui, mostrando então o córtex, que ele pode se apresentar na raiz de forma radiada, isso é importante porque ajuda a canalizar os nutrientes para o cilindro vascular, e há espaços intercelulares proeminentes no córtex, diferente da exoderme e diferente também das camadas mais internas, que têm espaços intercelulares menos perceptíveis, ok? Aí aqui embaixo, então, tá mostrando a endoderme e aqui o periciclo. Aqui para dentro, né, o que está em MX aqui é o metaxilema, o que está em M aqui é a medula, o PX aqui é o protoxilema e esse P é de periciclo. Tá vendo? Aqui constituindo uma camada só, no slide 7. Então, vamos falar aqui, né, o córtex, que é essa região aqui, ok? Voltando aqui, vamos falar, então, da endoderme. Então, olha, a camada mais externa do córtex é a exoderme, como mostrado aqui no slide 8. Já a camada mais interna do córtex é a endoderme. Essa endoderme, ela é formada também de células parenquimáticas e ela tem uma impregnação de suberina, tá? Nas paredes anticlinais, deixa eu mostrar aqui no slide 9, olha só, aqui um esquema do córtex e aqui duas células, tá vendo? Ó, então, o espessamento, a impregnação de suberina, ela ocorre nas paredes anticlinais, tanto as radiais quanto as transversais. E aí, essa endoderme, ela essa estria, ela é chamada de estria de Caspary, e ela é importante porque ela é que vai definir a função da endoderme, que no caso é selecionar tudo que vai passar do córtex para o cilindro vascular e do cilindro vascular para o córtex. Então, ele faz uma canalização dos nutrientes, aqui, absorve pelo pelo, dá uma observada aqui na foto da direita, no slide 9, né? Ocorre a absorção, vem aqui o material que está em azul, é o material entrando dentro do córtex. Quando chega aqui, o que está em vermelhinho impede a passagem daquilo que vai entrar, ou ele favorece, porque esses nutrientes eles estão dissolvidos em água. Então, a suberina ela é impermeável, então ela não deixa passar por aqui. Ela força esse nutriente a entrar pela via simplástica. O que é isso? Por dentro do citoplasma. Ela impede que passe pela via apoplástica, tá vendo? O nutriente ele entra pelas duas vias, simplástica e apoplástica. Quando chega aqui na endoderme, ela é uma barreira. Então, ela fala, opa, por aqui não. Você vai passar aqui dentro da via simplástica. Então, ela, graças à estria de Caspary, vocês vão ouvir muita gente falando Caspari, os dois termos são utilizados, ele canaliza, então, esses nutrientes pela via simplástica até entrar aqui nas unidades vasculares, o que está desenhado aqui, né? O xilema aqui dentro, ok? Algumas plantas, além dessa impregnação de suberina, ela tem ainda uma adição, depósitos adicionais de ceras e outros compostos também de celulose, formando o espessamento. Esse espessamento ele pode ser de dois jeitos.
Então, olha aqui no slide 10, ele pode ser um espessamento em U, quando, além do espessamento das anticlinais, você tem na periclinal interna, tá vendo? Ou você ainda tem o espessamento em O, que é o slide aqui da direita. Vamos ver um colorido aqui. Aqui, ó, o espessamento em O, presente tanto na exoderme, no caso da orquídea, quanto na endoderme. Mas aí, o que acontece? Ó, destacado aqui que eu coloquei para vocês. Algumas células da endoderme não sofrem esses espessamentos adicionais. E aí, essas células que não passam por esse espessamento é chamada de células de passagem, tá? E aí, você tem na endoderme, então, células com espessamento em O ou em U, e quando tem esse espessamento em O, algumas células não sofrem esse espessamento, que são as células de passagem. Então, voltando aqui, nós falamos da epiderme, do córtex, da endoderme, da estria de Caspary, e agora aqui o periciclo no slide 5 que está em amarelo. Voltando aqui, olha só aqui, ó, o periciclo é essa camada de células aqui. Nesse caso, há mais de uma camada de células no periciclo, tá aqui no slide 8. Então, o periciclo são células parenquimáticas também, com funções meristemáticas. O periciclo, ele origina ramificação da raiz, ele origina raízes laterais, ele ainda pode dar origem ao câmbio. E da onde vem o periciclo? Vem do procâmbio, tá? Então, é assim, o procâmbio, ele origina o periciclo, o procâmbio origina o câmbio e o periciclo também origina o câmbio, naquelas raízes que têm crescimento secundário. Então, são essas células aqui abaixo da endoderme, ok? Interiormente ao periciclo, então, aqui no slide 12, tem o nosso cilindro vascular, que externamente as células próximas ao periciclo é o protoxilema. Internamente ao protoxilema, tem-se células maiores, que é o metaxilema. O que acontece? Algumas raízes algumas raízes não, na verdade as raízes elas têm quantidades diferentes de polos de protoxilema. Quando nós temos 3 polos de protoxilema, nós chamamos de raiz triarca, que é o caso aqui no slide 12 da foto da esquerda. Na foto da direita, olha, nós temos 1, 2, 3, 4 polos de protoxilema, então nós chamamos de raiz tetrarca. Pode ser ainda pentarca, pode ser hexarca ou pode ser poliarca quando passa disso. Na foto da abertura, nós tínhamos 2 polos, que no caso caracteriza uma raiz diarca, tá bom? E o floema e o xilema na raiz ele fica intercalado. Vocês perceberão que no caule a posição do xilema e floema é diferente. Então essa é uma das formas da gente diagnosticar se aquilo é uma raiz ou se aquilo é um caule quando a gente está olhando um corte anatômico e não sabe quem fez o corte, não sabe de onde a pessoa tirou e você que vai ter que descobrir. Então só para treinar aqui, ó. Então na foto da direita tem as células parenquimáticas, a endoderme, o periciclo, o floema intercalado com o xilema. Protoxilema voltado para o exterior, metaxilema voltado para o interior na raiz. Então, tá aqui, ó, no slide 13. Essa raiz aqui, então, ela tem quantos polos de protoxilema? 4. Então, ela é uma raiz tetrarca. Essas células achatadas aqui já é o câmbio, já constitui o câmbio vascular. Oriundo de onde? Do procâmbio e também do periciclo aqui nessa região do protoxilema. Então, entre um polo e outro, o câmbio provém de células procambiais remanescentes. E aqui bem no arco do protoxilema, quem origina esse câmbio aqui é o periciclo. Isso aqui é um exemplo, no slide 14, um exemplo de raiz poliarca, muito característico em monocotiledôneas, ok? Aí aqui, então, a orquídea, olha uma estrutura de secreção aqui no córtex, tá? Então, tá a epiderme pluristratificada, que é o velame, o córtex, com uma estrutura de secreção aqui, e aí o cilindro vascular poliarco, ok?
Essa aqui é a foto da entrada, no slide 16, é uma raiz de arca. O que acontece? Quando nós temos o protoxilema voltado para o exterior, significa então que a maturação está ocorrendo de fora para dentro. Tem um nome bonito para isso. Quando a maturação dos elementos traqueais ocorre de fora para dentro, nós chamamos de maturação centrípeta. E aí, isso caracteriza um xilema exarco, ok? No caso, o floema também, ele é exarco na raiz. Depois a gente vai comparar no caule como que isso ocorre. Então, olha só, quando nós não temos os elementos condutores aqui no centro, então comparem aqui no slide 17, tá vendo, ó? Há uma medula depois das unidades, depois do cilindro vascular, depois das unidades vasculares aqui, a gente tem uma medula parenquimática. Nós chamamos esse cilindro de cilindro oco. E um nome bonito para isso, um nome técnico, é sifonostelo. Assim como no slide 18, uma raiz tetrarca, quando nós temos elementos condutores no centro, a gente fala que a raiz é sólida, né? O cilindro é sólido, e aí não é sifonostelo o nome, mas sim protostelo. Ok? Então, as raízes que têm unidades vasculares ocupando o centro, não tem aquela medula parenquimática, caracterizam um cilindro protostélico. Aqui uma raiz lateral emergindo do periciclo, por isso dizemos então que a raiz ela tem origem endarca, né? Aqui é um sifonostelo, porque tem uma medula aqui. O periciclo ele passa por divisões tanto anticlinais quanto periclinais, quando vai originar essas raízes laterais. Okay? Aqui no slide 19. Aqui, mostrando que as raízes laterais, elas também vão apresentar as mesmas regiões da raiz principal. Então, tem aqui a coifa protegendo, tem o centro quiescente, tem todas aquelas regiões que nós já estudamos. No slide 20, mostrando em milho várias raízes laterais emergindo do periciclo. Também é um sifonostelo, a gente está vendo aqui a medula parenquimática, inclusive com estrutura de secreção aqui no slide 20. A estrutura da raiz secundária, então, olha só. As faixas cambiais, elas adquirem formato diferente de acordo com a quantidade de polos de protoxilema. Como nesse caso nós temos 4 polos, então a gente tem a faixa cambial quadrada. E aí, o câmbio, ele vai originar os elementos condutores. Floema voltado aqui, intercalando com o xilema. O câmbio que veio do periciclo, nessa região do protoxilema, ele vai dar origem aos raios parenquimáticos. Olhando na foto de cima, é um estágio mais avançado de crescimento secundário, ele vai perdendo essa conformação quadrada, vai ficando arredondado e vai afastando, vai empurrando todas as células externas do cilindro. E aí aqui na foto maior, vocês já conseguem observar que ele está completamente arredondado, a gente mal consegue discernir. E a estrutura secundária da raiz, ela é dada por 2 meristemas secundários, que a gente já sabe quais são. O câmbio e o felogênio. Da onde vem o felogênio? O felogênio pode vir do periciclo, pode originar da exoderme, pode originar de faixas corticais, enfim, ele tem várias origens. Hoje, então, a gente falou sobre a raiz. Na próxima aula, muito obrigada pela atenção, a gente vai estudar, então, a estrutura anatômica do caule.